Olá, eu sou o Davi Eu sou a Carol. e nós queremos hoje tratar de algo tão básico sobre o significado da família no plano de Deus. Por que a família importa? Estes anos em que temos passado pela pandemia têm revelado falhas no alicerce de algumas famílias. A gente diz revelado porque muitas famílias querem culpar a pandemia, ou se não a pandemia, qualquer outro desastre, dificuldade assim. Isso causou as nossas dificuldades. A verdade é que a pandemia, como uma tempestade, um vendaval que às vezes remove terra e ficam expostos algumas formações que sempre estiveram lá, mas só foram descobertos quando a água passou, o vento passou e removeu aquela terra. Daí que você viu o que tinha por baixo. Isso tem acontecido em muitos lares que, passando por dificuldades, por tensões, isso tudo revelou algumas falhas já no alicerce do relacionamento familiar. Um versículo do livro de Salmos, capítulo 11, versículo 3, diz: Quando os fundamentos estão sendo destruídos, que fará o justo? Nos lembra de uma época aqui na nossa casa, quando percebemos algumas rachaduras nas paredes e depois uma certa infiltração de água no andar de baixo, quando descobrimos que a casa construída décadas atrás sobre encanamento de manilha, e a manilha estava sendo infiltrada por raízes, o assentamento da casa quebrando alguns encanamentos e causando então problemas no fundamento do lar que precisávamos reforçar. Salmo 127 traz a resposta ao problema de fundamentos fraturados na família, pela tempestade, ou melhor, reveladas pelas tempestades. Salmo 127, um dos salmos do lar, diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a constroem. Ou seja, de forma positiva, nós queremos que Jesus e a sua palavra seja o fundamento do nosso lar. Jesus, a pedra angular. Nós como pedras vivas nessa construção. Mas para isso nós temos que voltar às origens, à base, ao livro de origens, o livro de Gênesis, que não conseguimos falar sobre a família sem voltar para a planta do lar, da casa. Gênesis capítulo 1 começa a falar sobre a família e Deus não termina até chegar em Gênesis 22, usando as bodas do cordeiro para descrever o relacionamento entre Jesus e a igreja. Nesse programa e no próximo, nós queremos listar 5 razões bíblicas, uma sobrevoada das Escrituras, para lembrar a todos nós por que a família é tão importante. Não é modismo, não é algo inventado da hora, mas algo que vem desde o primeiro capítulo da Bíblia. A primeira razão por que a família é importante aos olhos divinos vem de Gênesis capítulo 1, versículos 26 a 28. A família foi feita justamente, aqui as palavras-chave que sempre usamos, para espelhar e espalhar a imagem, glória de Deus. Já fizemos um programa muito tempo atrás sobre isso, mas só para relembrar. Gênesis capítulo 1, 26, pela primeira e única vez em toda a narrativa da criação, Deus diz: façamos, primeira pessoa do plural, nós, o homem singular, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenham eles domínio. E de repente, o primeiro versículo da Bíblia, que é de poesia, Gênesis 1, 27, através de um paralelismo, diz: criou Deus, pois, o homem singular à sua imagem. Inverte a frase, repete as mesmas palavras, a imagem de Deus o criou, dando ênfase à ideia central de que o ser humano é a própria imagem, o espelho da glória de Deus. Mas aqui que entra aquele plural, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse:
3 vezes, sede fecundo, multiplicai-vos, enchei a terra. Aqui nós encontramos em Gênesis capítulo 1, Deus não consegue falar nem do primeiro capítulo da Bíblia sem falar de 2 temas entrelaçados, a família e missões, missões e a família. Ou seja, a família é importante, porque existe para espelhar e espalhar através dos filhos a glória de Deus em adoradores verdadeiros, enviados até os confins da terra. Se tudo isso é verdade, nós entendemos que nós protegemos a instituição sagrada do casamento e da família a qualquer custo. Mas tem muitas interferências que podem atrapalhar isso. Quais seriam alguns desses aqui que nós encontramos, ou talvez uma metáfora para descrever isso? Precisamos proteger contra pais soberanos. Tem pais que não querem nunca deixar seus filhos seguirem uma vida, eles estão vivendo sua vida através dos seus próprios filhos. Quando o casal, que é uma reflexão da glória, da imagem de Deus. Sogros opressores. Tem casais em que eles experimentam uma dificuldade com os sogros. Muitas vezes uma sogra só fala mal da sua nora e o seu filho, né, o marido da nora, não faz nada para proteger a sua esposa. Isso tem que ser mudado, porque o casal é um reflexo da imagem de Deus. Temos dificuldade por causa da inversão de papéis, a mulher não cumprindo o papel que Deus deu para ela, o homem também não cumprindo. Então, eles têm dificuldade em refletir quem Deus é por não cumprirem aquilo que Deus pediu para refletir. Terceiros invasores. Aí pode colocar uma lista de coisas que nós deixamos entrar no meio de nós. Pode ser uma coisa que parece até inocente, o celular, o computador, o shopping, o futebol, qualquer coisa, mas que tende a nos separar em vez de nos unir. Precisamos ficar muito espertos contra isso. A ira não resolvida, a ira que se tornou em mágoas, aconteceu algo, nunca foi pedido perdão, nunca foi concedido perdão, e aquilo cresce e vira uma montanha entre nós, precisa ser resolvido. Os próprios filhos podem nos separar quando nós deixamos os filhos como centro da família. Ao invés de ser um membro muito bem-vindo, nós deixamos os filhos nos separar. Isso não pode acontecer. A unidade em diversidade do casal que deixa pai e mãe, cola-se um ao outro e tornam-se ao longo da vida uma só carne, já é um reflexo da família divina, Pai, Filho e Espírito Santo. Quando nós entendemos esse princípio, nós entendemos a importância do jugo igual, o mesmo mestre com a mesma missão no matrimônio. Entendemos porque a sexualidade bíblica é heterossexual, não homossexual, porque é um reflexo da glória de um Deus unido em diversidade. Nós entendemos a seriedade do divórcio, do adultério e outras aberrações diante do plano de Deus, sujando esse espelho. Uma metáfora, uma ilustração que gostamos muito é a ideia da lua. Sim, a lua, nós todos sabemos, não tem luz própria. A glória da lua realmente é a glória do sol refletida pela lua. Então, quanto mais a lua vira a sua face para estar exposta ao sol, mais glória ela tem. E o casamento é a mesma coisa. Em nós mesmos, nós não temos nada, mas quanto mais refletimos a Deus, servimos como um espelho, refletindo a glória de Deus, aí sim, então, estamos espelhando a glória de Deus. Então, é uma metáfora, uma parábola, algo que reflete a glória de outro.
A família não é modismo. Resgatamos valores familiares em dias em que a família está sendo atacada, justamente porque existe, em primeiro lugar, para espelhar e espalhar a própria glória de Deus. Mas tem uma segunda razão que nós queremos deixar nesse programa, que nós encontramos no Novo Testamento, chamado um mistério. A família também é a principal metáfora bíblica para descrever a igreja, ou melhor, o relacionamento entre Jesus, o noivo, e a igreja chamada a noiva. João Batista, o maior entre aqueles nascidos de mulher até então, declarou como aquele que apontava ao Cordeiro de Deus que ele era como amigo do noivo. O amigo do noivo tem a tarefa de encantar a noiva com o seu noivo. Nunca, como muitos de nós hoje no ministério fazemos, seduzir a noiva enquanto o noivo está preparando o enxoval, casa, apartamento, mansão para nós. Convém que ele cresça e que eu diminua. O apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 5, lança mão dessa metáfora familiar para descrever a igreja, quando ele fala para os homens: maridos, amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. E o que Jesus faz? Ele santifica, purifica a igreja pela lavagem de água, pela palavra. Jesus protege a sua igreja. Jesus pastoreia a sua igreja. E Jesus se entregou pela igreja. Isso é um exemplo para o marido. E fala da esposa também, de alinhar-se debaixo da liderança do seu marido, como a igreja se alinha debaixo de Cristo Jesus. Isso porque a igreja é uma família. Se você entendeu o significado e importância da família e do casal como espelho para espalhar a glória do Deus triuno, e como sendo a principal metáfora bíblica até Apocalipse 22, nas bodas do Cordeiro, onde todo casamento humano não será mais necessário, infelizmente, mas felizmente porque o casamento será eterno, agora sim, entre Jesus e a igreja. Se entendeu tudo isso, você entende que quando nós tratamos da família, nós estamos pisando em terra santa. A família existe para espelhar e espalhar a própria glória de Deus. Na próxima vez nós veremos mais 3 razões bíblicas sobrevoando as Escrituras, porque a família importa. E é por isso que esse canal existe, Palavra e Família, para entendermos o que Deus tem a dizer sobre a razão da família.